Imagine as chaves da sua própria casa na mão. Cada centavo que você paga de financiamento é um passo rumo ao seu sonho, construindo um patrimônio que será seu para sempre. Por outro lado, pense na liberdade de alugar um lar, sem raízes fixas. Você pode trocar de cidade ou estado quando a vida pedir novas oportunidades, sem se prender a um endereço. O que de fato é melhor? Alugar um lugar para viver ou financiar uma casa para que daqui a alguns anos ela se torne sua? E sim, a intenção principal aqui é falar para pessoas pobres, pois para aquelas que têm muito dinheiro, as coisas funcionam de uma forma muito diferente, como você pode notar através dessa pesquisa aqui. Agora, se você é pobre e acha que morar de aluguel é algo muito bom, pois você pode investir o resto do valor, você está maluco. Calma, eu explico. O brasileiro médio ganha menos que R$ 3.400 por mês. Se a gente considerar o máximo, que seria esse mesmo valor, no papel faz sentido. Pago R$ 1.400 de aluguel e com a sobra do meu salário, eu invisto todo mês. Logo vou ficar rico. Mas a realidade, quem ganha até R$ 3.400 por mês não vive de planilha, vive de salário apertado, conta de luz, feira e transporte. Considerando tudo isso, será que sobra para investir todo santo mês? No cenário ideal, sobra R$ 500 por mês. Você investe e manda ver nos juros compostos. Na vida real, o boleto de internet atrasa, o ônibus quebra, a conta de médico aparece, a poupança some, antes de virar investimento. Sem reserva, qualquer imprevisto te faz usar o tal dinheiro do aluguel. E pronto, estratégia por água abaixo. Agora, se você financiar uma casa, cada pagamento que você faz te aproxima da sua propriedade. Cada parcela quitada é um tijolo a mais no seu nome. Ao final do financiamento, aquilo deixa de ser dívida e passa a ser um ativo, um bem que você pode usar, vender ou alugar. Sem falar que ao você ter a sua casa, isso acaba gerando uma certa segurança emocional, pois mesmo diante de crises ou desemprego, ter um imóvel gera uma sensação de proteção, pois você não fica à mercê de um proprietário te ligar e pedir a casa de volta. Se você fez um financiamento por 30 anos, por exemplo, não é necessário que você fique todo esse tempo para quitar essa dívida. Na verdade, é recomendado que você vá amortizando. Como funciona? Ao pagar um valor acima da parcela mínima, você reduz o saldo devedor. Isso faz com que nos próximos meses a parte de juros de cada parcela diminua, acelerando o fim do contrato. Para ficar claro, se você tem uma dívida de R$ 200 mil a 8% ao ano, em 20 anos, um extra de R$ 100 por mês pode reduzir mais de 2 anos do prazo e economizar cerca de R$ 25 mil em juros. Mas claro que nem tudo são flores, e financiar também traz os seus desafios. Um deles sendo que especialistas recomendam que você não comprometa mais que 30 a 35% da sua renda líquida com moradia. Para uma pessoa que ganha R$ 3.400, isso significa no máximo R$ 1.190 por mês. Qualquer imprevisto, médico, desemprego, conserto de um carro, pode derrubar o seu orçamento. Vamos voltar para aquele exemplo que eu comentei mais cedo. Você tem um financiamento de R$ 200 mil, financiados em 20 anos, com juros de 8% ao ano. Um cenário onde a Selic está em baixa. A parcela fica em torno de R$ 1.638, o que representa 54,6% da sua renda. Com juros de 14,75% ao ano, a situação atual da Selic, a parcela salta para R$ 2.464.
o que fica em torno de 82,1% da sua renda. Um acréscimo de R$ 826 todo mês. Para decidir de verdade entre financiar ou morar de aluguel, você precisa compreender o quanto seu bolso aguenta, principalmente em cenários onde a Selic está em alta. Vamos comparar isso lado a lado com os reajustes que são feitos no aluguel e ver qual cenário pesa mais no seu bolso. O primeiro cenário, um financiamento de um imóvel de R$200 mil, com uma entrada mínima de 20%, que seria R$40 mil. Você precisa ter isso guardado ou pegar emprestado. Então o valor financiado vai ser R$160 mil, com um prazo de 30 anos. A taxa de juros vai ser a da Selic atual de 14,75%. A parcela inicial vai ficar em R$ 2.124 e o total pago ao longo dos 30 anos vai ser R$ 764.640, ou seja, você paga quase 4 vezes o valor da casa. Detalhe importante, a maior parte do valor pago no começo é juros e não a amortização da dívida. Você só começa a pagar o valor real da casa depois de alguns anos. O segundo cenário, aluguel de um imóvel equivalente. O valor do aluguel que a gente vai considerar aqui vai ser de R$1.000 mensais. O reajuste vai ficar por volta de 8% ao ano, como média. Após 10 anos, com reajuste de 8% ao ano, o aluguel estaria em aproximadamente R$ 2.159. Você pagaria em 10 anos cerca de R$ 170 mil. Se você optar pelo aluguel de R$1.000, ao invés de financiar com uma parcela de R$ 2.124, sobraria R$ 1.124 por mês. Se você investir esse valor com rendimento médio de 0,7% ao mês, em 10 anos você teria mais de R$ 220 mil investidos. Ou seja, em vez de você se endividar, você acumula patrimônio. Mas tem um detalhe aqui. Isso só funcionaria se você tivesse disciplina e investisse religiosamente esse valor todos os meses. Mas a gente sabe que a maioria dos brasileiros não faz isso. E por causa disso, eu posso dizer que faz muito mais sentido você financiar, lembrando-se de amortizar sempre que possível, para pagar em muito menos tempo. Agora se lembre, se a taxa Selic estiver muito alta, conforme está hoje em dia, vale mais a pena ir guardando dinheiro para dar entrada. Mas se você já fez o financiamento com a Selic em alta, então fique de olho para quando a Selic cair, para pedir uma renegociação. Caso o banco não queira fazer por qualquer motivo, entre em contato com outro para ver a possibilidade de uma portabilidade. Só lembrando que, nesses casos de portabilidade, geralmente eles são pagos, mas acaba valendo a pena por causa da redução dos juros. Tá, mas então, qual é o melhor caminho no geral? A verdade é que não existe uma resposta única para todo mundo. Os dois caminhos têm lados positivos, e o que vai funcionar para você depende da sua realidade financeira, da sua disciplina e da sua visão do futuro. Vamos ser justos aqui. Morar de aluguel tem seus benefícios, sim. Você tem liberdade para se mudar quando quiser, seja para outro bairro, cidade ou até mesmo outro país. Não precisa se preocupar com IPTU, manutenção do imóvel, taxas de condomínio absurdas, nem passar noite sem dormir com medo de inadimplência. Se você é jovem, solteiro e ainda está se encontrando na vida, ou trabalha em algo que pode mudar de localização com uma certa frequência, o aluguel pode fazer muito mais sentido para você. Agora, o financiamento, por mais pesado que pareça, é um passo concreto rumo à estabilidade. Você está construindo algo que vai ser seu, um teto, uma segurança, e isso tem muito valor, principalmente no Brasil, onde a aposentadoria
é uma incerteza e o custo de vida não para de subir. Pode parecer uma loucura se amarrar a um parcelamento de 30 anos, mas pensa comigo, e se você continuar pagando 30 anos de aluguel? Você vai pagar centenas de milhares de reais e no final não vai ter nada, nem uma parede para chamar de sua. E sim, os juros estão altos. A Selic está em 14,75%, o que torna o financiamento pesado e até impraticável para boa parte das pessoas. Mas isso não quer dizer que você nunca vai comprar um imóvel. Significa que talvez o melhor momento não seja agora. Talvez o ideal seja se preparar, juntar uma boa entrada, esperar os juros caírem e aí sim dar esse passo de forma segura. Não é sobre romantizar o financiamento, é sobre entender que ter um imóvel próprio continua sendo o sonho de milhões de brasileiros. E com razão, porque ele representa conquista, estabilidade e dignidade. Se você é pobre, trabalhador, ganha pouco, mas tem planejamento, disciplina e paciência, sim, você pode conquistar sua casa própria. O que não pode fazer é decidir baseado só em emoções ou no que os outros dizem. Você precisa olhar para os números, para o seu bolso e para o futuro que você quer construir. Se você quiser saber mais sobre como construir um patrimônio, assista esse outro vídeo aqui.